Se o Flamengo não consegue o Carvalhal, não consegue Paulo Souza, por exemplo, vai atirar no Rui Vitória só porque está livre no mercado e é português? Então, para mim, é preciso definir critérios muito claros na hora de fazer uma contratação, principalmente um clube como o Flamengo, que precisa reestruturar departamento de futebol. Não pode sair isso. Vamos sentar com o que aparecer no mercado. O Rui Vitória, por exemplo, teve uma passagem ruim pelo Spartak. No campeonato aí na russo tela, Breler. Vai mal, tem mais derrotas. 9 vitórias e 11 derrotas, Breler. Aproveitamento de 42%. Pois é, então para mim isso daí é só mais um indício de que essa busca do Flamengo é mais por oportunidade de mercado, o que achar ali. E eu vejo que um clube que chegou a esse estágio em que o Flamengo chegou, organizado, bem estruturado, pode ter um processo um pouco mais técnico e menos dependente do sabor do mercado. Esse aqui vai ficar livre. O Jorge Jesus pode ficar desempregado depois dos clássicos contra o Porto. O Flamengo pode respeitar mais os seus critérios, as suas necessidades na hora de definir o nome e não mirar somente num técnico com perfil europeu ou português, achando que vai ser um novo Jorge Jesus. O que mais me assusta é isso, né? O Rui Vitória está mais para Rui empate, para as características desse time do Flamengo. Depois vão descobrir que o homem é retranqueiro, que o homem não joga para ganhar, sabe? Aquelas coisas que você traz, abre o pacote depois, já que a gente está falando do Natal, tem que ver essas coisas antes. Não é só porque é português, não é só porque é estrangeiro que vai ser um novo Jorge Jesus. Então, há uma diferença muito grande de características entre esses técnicos. Isso devia estar falando mais alto nesse momento. Essa história de que ele já detonou o apelido do Gabigol lá, quando o Gabigol chegou do Benfica e tal, o Rui Vitória estava lá, e falou que não gostava de Gabigol, é Gabriel e tal, porque, né, tá coisa meio celebridade, de estrela, não sei o quê, ele não gosta dessas coisas. E tudo bem, ele não detonou o Gabigol. Ele falou que ele não gostava, então, Gabigol, Gabriel. E aí, isso é fato. Pode ter feito até para proteger. Entendeu? E utilizou pouco o Gabigol no Benfica. Isso é verdade, isso é fato. Utilizou bem pouco, mas já deu uma entrevista falando bem do Gabigol também, tá? Falou da situação, quando ele chegou lá tinha o Jonas, tinha o Seferovic e tal. Era uma questão de contexto. Falou, não deu certo, não foi por causa dele, não foi por causa minha, questão de contexto mesmo, questão das opções que nós tínhamos Você acha e tal, que o Gabigol está torcendo para 21 fechar anos. com ele? E aí, fala sério. eu ia chegar nisso, Abelão. Fala aí. Eu ia chegar nisso, Abelão. Apesar de tudo isso, eu acho que o Gabigol... Melhor evitar. Deixa isso pra lá, deixa esse cara lá, gente, pelo amor de Deus, não... Então, talvez, esse retrospecto, embora não tenha sido pegação de pé, perseguir o Gabigol, odiava o Gabigol, não é nada disso, mas é uma coisa ali que já não é legal. Tira do caminho, tira do caminho. E ele é desafeto declarado do Jorge Jesus. Também. Outro desafeto do Jesus. Rui Vitória, quem sabe num outro momento, tira. Então, aquele jantarzinho do Marcos Braz, deixa pra lá. O que o Jorge Jesus vai falar dele, hein? Já pensou? Hã? Com certeza não será ele o indicado por Jorge Jesus. Aliás, por que se abre uma janela de esperança? Já que você falou de construção, palavras, uma janela de esperança. Tijolinhos de esperança. Tijolinhos de esperança, como uma janela de esperança para o torcedor do Flamengo com relação a Jorge Jesus. Porque tem uma declaração interessante. De quem é? Do advogado do Jorge Jesus, é isso? O advogado do Jorge Jesus falou um negócio aí que é curioso. Olha lá. Luiz Miguel Henrique. É claro e óbvio que o Flamengo quer um treinador. Se pudesse ser Jorge Jesus, eles quereriam? Com toda certeza absoluta. Toda certeza absoluta. Toda certeza absoluta. Se é prioridade para o Flamengo, tens de perguntar ao Marcos Braz. E segue. Ele, Braz, não mente. O Jorge Jesus nunca disse que não. Porque não houve uma conversa a esse respeito. Não há rigorosamente qualquer proposta. Repito, não há rigorosamente qualquer proposta. Entrevista ao Jornal Português Record. Então, se não houve conversa, não houve proposta, significa que esta conversa aqui acontecerá? Pode render frutos. Pode render frutos? Ele foi muito... Essa entrevista foi muito otimista. Inclusive, tem um outro trecho em que ele fala, ele define a permanência do Jesus no Benfica
não lembro que palavra que ele usou, mas alguma coisa como bem difícil, bem complicada, insustentável. Ele reforça a questão das coisas não estarem bem para o Jesus no Benfica. Sim. Então, é uma outra coisa que dá um ânimo rubro-negro aí nas palavras do Luiz Miguel. Basicamente, ele falou que não houve não, porque não houve proposta. E é público e notório que o clima não é bom para o Jorge Jesus no Benfica, apesar da classificação na Liga dos Campeões da Europa. Vai disputar lá o mata-mata. E é bom lembrar que ele vai jogar 2 partidas, 2 clássicos com o Porto agora. Agorinha. Agora, outra né? semana. Essa semana e no dia 30 acho que tem outro jogo. Então, dependendo do que acontecer nesses clássicos, o clima que já não é bom, pode ficar pior. A caravana rubro-negra vai ficar lá todos esses dias esperando esses jogos? Então, se eu fosse... se eu for vinho, né? Olha só, Portugal, país maravilhoso, época natalina, final de ano, um espetáculo. Aí, você fica ali, secando. Você perde pro Porto, a situação ali, não vai ficar. Amigão, você já emite a passagem, já traz ele na mala. Já coloca o Jorge Jesus na mala, já traz e pronto, já chega aqui no Brasil com o Jorge Jesus. É um investimento de mais alguns dias, com o risco de não acontecer nada também, né? Também. Lá que ele ganha do Porto 2 vezes, como se classificou na Champions, e aí ele fala muito obrigado. E aí tem que voltar para o plano B. Eu acho que essa questão do plano B é que está pegando. Tinha que ter um plano B mais consistente e não um leque. O Flamengo hoje não tem um plano B, ele tem um leque de técnicos portugueses, que é a única coisa em comum entre todos esses técnicos. Então, isso está complicado. O Flamengo não podia depender só do Jesus. Tinha que ter um plano B um pouco mais consistente. E nisso lembra o caso do desembocar no Dome, porque o Dome foi um desembocar de decepções, inclusive com outros técnicos portugueses, né? Isso é que não pode acontecer de O novo. Dome era o plano D. Ô, Breiler, essa coisa de ter Jorge Jesus como plano A, essa obsessão, essa coisa, isso pode atrapalhar a negociação com os outros? Porque tem cara que não gosta de sentir plano B, plano C, né? Estão insistindo com Jesus, então, olha, eu vou ficar aqui na minha, eu vou ficar aqui na seleção polonesa mesmo, vou ficar aqui no Braga mesmo, e deixa eles lá com o Jorge Jesus, eles que morram abraçados. Pode acontecer isso, não pode não? Não atrapalha? Para mim, atrapalha mais o planejamento de 2022 do que necessariamente uma negociação com outro técnico português. Porque qualquer outro treinador desses especulados pelo Flamengo, desses que vão ser consultados, eles sabem o tamanho do Jorge Jesus no clube, eles sabem o que o Jesus fez no Brasil e sabem também que se o Jesus eventualmente fica livre no mercado, vai ser uma sombra. Então o cara já sabe mais ou menos onde está pisando, porque não é um treinador qualquer. É o Jorge Jesus, que é muito conhecido em Portugal. Então, nesse aspecto, eu não vejo que vai melar uma insistência com Jesus possa melar um eventual desfecho com um desses treinadores. Mas o que o Jesus tem feito, por declarações, por esse ambiente do Benfica, é também usar o Flamengo para garantir o cargo dele no Benfica. Ele mostra para a direção do Benfica, principalmente para os torcedores, que ele tem portas abertas no Flamengo a qualquer momento. Ele, olha o carinho da torcida por mim, olha os caras aqui vindo tomar café comigo, fazendo questão de sentar na mesa. Então ele se valoriza também, ele mostra que, para o Benfica, que ele não é um treinador qualquer. Então ele está usando isso, o Flamengo, de certa forma, como uma moeda para conseguir permanecer no Benfica, que é a prioridade dele. O Jorge Jesus sai do Flamengo dizendo que quer ficar na Europa, quer ficar próximo dos seus familiares, próximo de Portugal. Então, para mim, não faria sentido, nesse momento, ele, com a opção de estar no Benfica, querer abrir mão disso tudo para voltar para o Flamengo, por mais que seja ídolo por aqui. Então, o Flamengo corre um risco muito grande de atropelar o planejamento de 2022 e até mesmo... Imagina a situação, William. O Flamengo não fecha com o Jorge Jesus, sabe que é complicado, que ele tem os jogos contra o Porto, e aí contrata um Carvalhal, por exemplo, um desses treinadores cotados. E aí em janeiro ou fevereiro o Jorge Jesus é demitido do Benfica. O novo treinador do Flamengo já estreia com uma sombra, sabendo que o Jesus está no radar e é cotado. Então... Eu, no lugar dos dirigentes do Flamengo, não teria estendido tanto essa corda com o Jesus, não por ele, todo mundo sabe que o Jesus conquistou, mas
por essa situação complicada de ter contrato com o clube e não saber se esse contrato vai ser desfeito até o fim do ano ou não. E esse caso citado pelo Breiler, esse técnico, ele teria aí um Jorge Jesus de forma dupla. Ele teria o fantasma do Jorge Jesus e a sombra do Jorge Jesus. Porque o Jorge Jesus empregado, está tudo bem, ele vai ter só o fantasma, que todos têm. Chegou no Flamengo agora, você tem que fazer o time jogar igual ou melhor e ser campeão como aquele foi. O fantasma você já vai ter. Aí como o Breiler falou, de repente ele é demitido lá em fevereiro, março, de repente é eliminado, o cara além do fantasma vai ter a sombra. Então, mas não dá para contratar ninguém, então. Tem que ficar sem técnico até o Jesus aceitar, senão ferrou. Então, você tem que contratar alguém que tenha pulso, então, mas, por exemplo, personalidade, bom trabalho para acabar com esses fantasmas e com essas sombras. Difícil, né? Quando o Renato